Quando um homem se põe a pensar. As palavras e a música. Uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro. Semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, com o tema A Luta de Libertação de Angola, uma conversa com Adolfo Maria, ex-membro do Movimento Popular de Libertação de Angola. Quando um homem se põe a pensar. Na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre. Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E nós os miúdos. Depois de 500 anos de colonialismo português, à semelhança de acontecimentos que levaram à independência de diversos países na Indochina, na América e praticamente por toda a África, em Angola, depois dos acontecimentos nos campos de algodão da Baixa do Cassange, em janeiro de 1961, inicia-se a luta de libertação com o ataque armado a uma prisão em Luanda no mês seguinte. Seguiram-se 13 anos de guerra entre Portugal e 3 movimentos políticos, a UPA-FNLA, o MPLA e a UNITA. O Estado Novo de Salazar e Caetano, contra todas as evidências políticas internas e externas, evitou uma situação política para o conflito e preferiu a guerra, cujo saldo de mortos e de feridos é difícil de contabilizar entre os movimentos de libertação, civis e militares portugueses. Só o 25 de abril colocou um ponto final na guerra e deu origem à independência de Angola. Infelizmente, devido a divergências entre os movimentos de libertação, a paz demorou ainda a chegar cerca de 30 anos ao povo angolano. Adolfo Maria, o nosso convidado de hoje, é um sobrevivente desses tempos e um observador e testemunha que, apesar dos seus 85 anos, mantém uma vitalidade invejável de memória histórica e de grande capacidade de análise política sobre Angola. Vive em Portugal, é poeta e escritor de ficção literária e de análise política e membro do programa radiofónico Debate Africano da RDP África. Adolfo Maria, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua participação no nosso programa Quando um Homem se Põe a Pensar. Quem é Adolfo Maria? Bom, Adolfo Maria é um fulano que já percorreu muito caminho que era obrigatório percorrer quando se fazem escolhas, e o meu tempo era um tempo de escolhas. Como disse, de 2/3 da humanidade, como falou aí no colonialismo, na dominação colonial, 2/3 da humanidade estavam sob domínio colonial quando eu tinha 10 anos, em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, e começava a descolonização. Eu tinha nascido e vivia numa colónia portuguesa, sujeita não só ao regime colonial, como também um regime fascista, como que oprimia não só o povo português, como os povos das colónias. E, portanto, à medida que eu fui crescendo e vendo a ascensão do colonialismo violenta sob todos os aspectos, e também, precisamente, porque começava a haver um sentimento, uma consciência nacional, ou de necessidade de independência, eu assim fui aderindo. Portanto, fiz o combate, acabei por fazer o combate cultural, depois o político, o cultural e o político em simultâneo, e, por fim, o combate militar, porque nós começámos a ser presos em 1959, a PIDE desmantelou as organizações clandestinas todas, não havia outra saída senão continuar a luta através das armas. Recorda-se porque é que foi preso pela PIDE e com que idade?
Faria na altura? Bom, eu pertencia a duas organizações, quer dizer, que no fundo uma frentista e outra organização... Isto é em Luanda? Em Luanda, exatamente. Portanto, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e portanto, pertencia ao PCA, o segundo PCA, o Partido Comunista Angolano. Importa-se referir o ano? Recorda-se do ano em que isso aconteceu, em que foi preso pelo PIDE? Eu fui em 59 preso, em 59, mas em 57, em 56, 57 já tinha atividade clandestina política e aberta cultural na Sociedade Cultural de Angola, no Jornal Cultura. Estava eu, Luandino Vieira, o António Cardoso, e por aí fora. Né? Portanto, eu pertencia ao segundo Partido Comunista Angolano. O primeiro foi do Viriato da Cruz, do António Jacinto, e do Mário António, do Ilídio Machado e do Capicua, que passou para o nosso. E o segundo, esse partido, ao lado dele havia o MLNA, o Movimento de Libertação Nacional de Angola, que era mais frentista, não é? O outro seria um partido de classe, digamos assim. Pronto. Mas nessa altura era apenas ainda uma luta apenas política, ainda não havia uma luta armada. Não, exatamente. Em 59 não. A luta política a armada só começou em 61. E, portanto, nós fomos presos. Quer dizer, foram uma quantidade de angolanos que passaram pelas prisões, a polícia desmantelou todas as organizações, foram a julgamento 50, ao chamado o famoso processo dos 50, mas passaram pelas cadeias da PIDE, que estava instalada lá há pouco tempo, centenas e centenas de nacionalistas angolanos. E muitos deles enverdaram pela luta armada mais tarde também. Mais tarde, todos nós, quer dizer, muitos desses, sim. Muitos até, alguns bandearam-se para a PIDE, diga-se passagem, mas raros. Outros voltaram a entrar nas prisões, olha, o caso do Luandino Vieira, do António Jacinto, do António Cardoso, depois... mais tarde os Mário Torres, mais tarde em 1969 nas células clandestinas de Luanda o Juca Valentim, o Zé Vanduna e o Justino Pinto Andrade, o Vicente Pinto Andrade, quer dizer, portanto em luta clandestina política continuou a fazer-se em Angola, mas depois através a luta armada que começou também no interior, está evidente. Primeiro há uma revolta na Baixa de Cassanges, que eu não acho que a revolta não foi nacionalista, foi uma revolta reivindicativa das populações contra a exploração através dos preços do petróleo. Mas que foi duramente esmagada, não é? Da Cotonang, sim. Mas o ataque armado, aí é que há um ataque armado organizado em Luanda, que depois foi reivindicado pelo MPLA, mas que de facto foi organizado pela organização clandestina, em que está também o Cónigo Manuel das Neves, e há um ataque às prisões de Luanda para libertar os presos políticos que lá estavam. A seguir, há o 15 de março de 1961, que é uma grande insurreição camponesa, que é comandada pela UPA, que era o movimento rival do MPLA. E assim começou a luta armada. E esses massacres foram duros quando também. O Salazar diz para Angola em força, e a partir daí começou a guerra colonial, com uma violência inaudita que durou 13 anos. Muito bem. E o Adolfo Maria partiu para a clandestinidade, foi para onde? Para a Argel, penso? Exatamente. Depois, quer dizer, face ao cerco e face à impossibilidade de continuar a luta política ali, eu fugi, vim de Angola para Portugal, para poder fugir para o exterior. Estive 6 meses em Paris e depois fui para a Argélia. A Argélia estava independente há 6 meses e mais tarde formou-se lá um centro de estudos angolanos que produzíamos muito material para os guerrilheiros, para os militantes do MPLA, um manual de alfabetização e o respectivo guia do alfabetizador, um manual de geografia, um manual de história, vários cadernos de textos revolucionários de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Giap, precisamente para a formação revolucionária de compreensão da revolução e da disciplina e da maneira de combater. Mas mais tarde o Adolfo Maria é integrado também na guerrilha propriamente dita. Em 69, o presidente do MPLA manda, por ordem de serviço... O presidente do MPLA era o Agostinho Neto, na altura. O Agostinho Neto manda
manda a mim, ao Artur Pestana, que mais tarde será o escritor Pepe Tela, e a Maria do Céu Carmo Reis, descermos, e que o centro é transferido para Brazzaville. Em princípio nós iríamos para a guerrilha diretamente. O presidente, quando eu cheguei, disse: não, tu ficas aqui em Brazzaville porque ficas a dirigir a Rádio Angola Combatente, porque agora temos um programa diário que não tínhamos e mais tempos de emissão. E foi aí então que eu comecei. É claro que também ia às bases guerrilheiras, fiz formação política nas bases guerrilheiras, colaborei na formação política, etc. E durante 2 ou 3 anos dirigi a Rádio Angola Combatente. Como é que começava? Recorda-se como é que começava a emissão? A emissão começava com o hino do MPLA, né? E depois quais eram as primeiras palavras? Havia um slogan, digamos assim? Nós só tínhamos um disco que tinha sido feito em Moscovo, olha, por uma série de pessoas que já morreram e que foi algumas que tiveram um grande destaque, foram proeminentes figuras do Estado angolano. Olha, o grupo era constituído por José Eduardo dos Santos, que foi presidente, não é? Por Brito Sozinho, por Pedro Castro Van Dunen Loy, que foi ministro, Ana Wilson, que era médica, Maria Mamo Café, que também foi ministra, Fernando Assis, Fernando Castro Paiva, quase todos já morreram. Alguns deles foram companheiros muito próximos meus. E então, desse disco nós fazíamos passar várias canções. Uma é o Folo, quer dizer liberdade, outra Caputo quer dizer o português, e por aí fora. Outra era Moneta Wakasule. Boa ideia. Vamos ouvir esta Moneta Wakasule. Disse bem? É assim? Moneto Wakasule. Quer dizer, o meu filho mais novo. Meu filho mais novo. Vamos ouvir esta música então, que era uma música que passava frequentemente na rádio. Sim, o poema era um poema em quimundo de Mário Pinto Andrade. Muito bem. E dizia mais ou menos isto: Moneto Wakasule, o Amutumissa, que o Santo Tomé foi para Santo Tomé porque não tinha documento, foi preso porque não tinha documentos e agora está lá no trabalho forçado, aiué, ele nunca mais volta, nós estamos a chorar por aí fora. Muito bem, Adolfo Maria, vamos então ouvir esta música. Então, concretamente, o Adolfo Maria nunca esteve em combate, não esteve na guerrilha propriamente dita. Estive nas bases guerrilheiras, e quando nós estamos nas bases guerrilheiras é como se estivéssemos em combate. Não participei em combates diretamente, mas quer dizer, nas bases guerrilheiras nós dormimos vestidos, com botas e com a arma ao lado. E tem ideia onde eram essas bases? Sim, uma era no Mayombe, que era a base Enérgico, outra era em frente a Micós, e depois estive a fazer o chamado reajustamento e formação política na base Calunga. Portanto, a base Enérgico estava mesmo dentro no Mayombe, né?
a Calunga estava na fronteira, mas aí tínhamos 400 guerrilheiros e pronto, e depois estive na base Esperança, que era uma base de retaguarda. Essa era uma base logística, onde também se fazia formação política e portanto, quer dizer... E a alimentação, como é que fazia? Quem estava quem estava na mata, como é que era possível uma logística para alimentar a gente? Tinham alimentos próprios, produziam, por exemplo, agricultura? A base Esperança, que era bastante retaguarda, tinha as lavras de mandioca, etc., né? No Mayombe não se pode ter, quer dizer, no Mayombe, debaixo daquela imensa floresta, daquelas árvores que nem se vê o sol, né? Não se cultiva. E eram abastecidas regularmente. Mas, não só, mas quer dizer, havia a caça. Bastava haver um bocado de óleo de palma. Eu, por exemplo, a primeira vez que estive lá, foi um fartote de carne. Tinham morto javalis, chamados quiombo, e macacos. Foi a primeira vez que comi carne de macaco. E pronto, nesse dia era um dia de fartote, mas por norma, com a caça, conseguia-se. Claro que a caça tinha de se fazer em certas condições para não alertar o inimigo, né? O resto era, por exemplo, o óleo que não havia ali. Já noutras bases, já de mais próximo. Depois houve uma base que nós implantámos e até que criou bastante divergências, porque alguns dirigentes não queriam. Uma base bem no interior de Cabinda, era do Cala-Boca. Antes de chegarmos lá, nós perdíamos o fogo a subir uma montanha. E aí, cada um de nós que ia à base levava uns 20 a 30 quilos de mantimentos, mais as armas, que era muito penoso. E eu sei bem que fiz essa... E pronto, era assim que era abastecido. Eram os pioneiros, ou então outro pessoal do SRT ou do DIP, de Formação e Propaganda, que era eu, quando íamos, os médicos, todas as pessoas levavam. Muito bem. Adolfo Maria, em que data... Latas, sardinha, quer dizer, que eram fornecidas, claro, para como é que chama, lentilhas, etc. Por aí fora, latas de cavalo, leite em pó fornecido pelo PAM, pelo Programa de Auxílio aos Refugiados, etc. Muito bem. Adolfo Maria, em que data, claro, regressou a Luanda já depois do 25 de Abril, não é, de 74. Recorda-se em que data? Em dezembro de 74. Em dezembro de 74. E é nessa altura que o Adolfo Maria, juntamente com alguns companheiros, pensa refletir um pouco mais sobre a vossa luta Não. E criam não, já tínhamos refletido, quer dizer... Sobre a Revolta Ativa, portanto, estou a falar concretamente da Revolta Ativa, que é um grupo que nasce no seio do MPLA. O MPLA estava numa crise muito grande, política e militar, em 72. E em 73 dá-se a Revolta do Leste, Chipenda, e bastantes guerrilheiros fazem uma revolta no leste e tornam-se autónomos na sua atividade de guerrilha? Ou não? Ou há um comando ainda a nível do MPLA? Quer dizer, havia duas frentes, frente norte e frente leste, e eram autónomos nesse aspecto. Mas essa frente leste do Chipenda torna-se autónoma em termos de atividade? Não, porque nesse momento nós já tínhamos a ofensiva portuguesa tínhamos posto na fronteira. E, portanto, as nossas bases tinham sido destroçadas, as nossas bases no interior. E a nossa coluna Bombou, que procurava chegar à segunda região, à primeira região, através da Lunda, tinha sido também desbaratada. De maneira que nós estávamos numa situação muito difícil. E depois uma série de problemas que não vinham resolvidos, uma má estratégia militar, e uma série de problemas de organização e de carências dos guerrilheiros levou a o mesmo se passava no norte. E então, foi por isso que houve um movimento de reajustamento, quer dizer, para uma forte discussão sair nova estratégia. Mas isso não resultou, porque ao fim e ao cabo o poder pessoal autocrático de Agostinho Neto manteve as estruturas como estavam. E então, quando falhou o reajustamento na frente norte, onde nós estávamos, olha, por exemplo, aí em fevereiro de 1974, alguns dos quadros
começámos a ver como é que íamos resolver o problema. E então pensámos, isto tem de haver uma discussão pública dentro do movimento. Para isso, vamos lançar um manifesto, mas para fazer esse manifesto nós vamos ser fuzilados, já sabemos como é que as coisas são, as dissidências são tratadas. Então falámos com os congoleses para explicar, e os congoleses perceberam, também sabiam a situação em que o MPLA estava, e então disseram que sim, que nos protegiam. Entretanto, dá-se o 25 de Abril, e aí também ficámos um bocado divididos, mas vamos para a frente com este movimento de contestação, tudo organizado clandestinamente, e resolvemos, sim, temos de ir, porque em Lisboa parece que há, mas é uma junta de direita e que vai fazer um regime neocolonial, e portanto a luta tem de continuar, e o MPLA está muito fragilizado para continuar essa luta, e sobretudo para se opor a uma UPF-NLA que tem o patrocínio do Mobutu e de Spínola. Bom, e foi assim avançamos para a proclamação da revolta ativa, que exigia um congresso, a discussão de todos os problemas, uma nova estratégia e métodos democráticos no movimento. E essa tendência chamou-se revolta ativa. Fez-se um congresso em Lusaka, empurrado, com pressão também dos países limítrofes, dos dois Congos, mais da Zâmbia e até da Tanzânia, porque sabiam que o MPLA estava em má situação, e o Congresso de Lusaka, que a direção do MPLA, sob a presidência de Agostinho Neto, fez gurar, e pronto, e saímos do Congresso de Lusaka em agosto de 1974, na mesma divididos. Houve uma tentativa dos países africanos, em setembro, de reunir de novo o MPLA, uma reunião em Brazzaville, que ditou que, e foi assinado pelos três, o presidente do MPLA seria o Agostinho Neto, e dois vice-presidentes, o Joaquim Pinto Andrade e o Daniel Chipenda. Mas, de facto, as coisas não foram para a frente, porque Agostinho Neto também não quis, nem Chipenda quis. Mas já se notavam também, para além da revolta ativa, outras tendências, não é? Outros dissidentes, nomeadamente o Nito Alves. Não, vamos lá ver. Nito Alves é promovido a partir do Congresso de Lusaka. Agostinho Neto estava muito enfraquecido, cá fora, no exterior. E então, o que é que ele fez? Foi chamar gente do interior, Nito Alves mais Lobo do Nascimento, para discursarem e nos atacarem. E foi aí que começou a ascensão de Nito Alves, que depois, naquele contexto de Luanda, muito dividida com grupos muito extremistas, fez caminho, e é verdade que sim, quer dizer, não em 74, o MPLA, a direção do MPLA, os que ficaram com a direção do MPLA, estavam unidas, e aí estavam mesmo aqueles grupos, a CACA, a Mica Cabral e tudo isso, que nos atacavam todos, diga-se passagem, mais Nito Alves. Mas a partir de 75, os CAC começam a opor-se à direção do MPLA também, e pouco a pouco, Nito Alves, que primeiro esmagou, também começa digamos, Nito Alves a criar uma tendência muito forte numa luta de poder pessoal com o Agostinho Neto. Muito bem. Há um momento em que a revolta ativa, os elementos da revolta ativa são presos e são perseguidos. Em 76. Em 76. Abril de 76. O Adolfo Maria consegue tornar-se clandestino em Luanda, não é? Sim. E mantém-se durante 3 anos escondido. Sozinho, levava uma comida de semana a semana. Muito bem. Foi um tempo terrível. Durante esse período dá-se o putsch de Nito Alves, em maio, sim, 27 de maio de 77, não é? Que foi uma tragédia que ainda hoje se reflete 40 anos depois, não é? Mas não falemos dessa situação, até porque também não temos muito tempo, não é? Agora, eu gostava de falar de dizer aqui, por aquilo que sei, o Adolfo Maria, durante o seu autocárcere, chamemos-lhe assim, escreveu diversos textos que deram origem a um livro com o título Sonho e Pesadelo. Angola, Sonho e Pesadelo. Angola, Sonho e Pesadelo. Permita-me que leia aqui de Adelino Torres, um professor do ISEG, professor catedrático do ISEG, diz aqui o seguinte: este livro é o testemunho comovente e dramático de um homem de convicções, coagido a viver consigo próprio numa total solidão.
submetida à angústia e à incerteza desgastantes, com uma força de vontade psicológica que procurava dominar o corpo e o espírito, para guardar o equilíbrio físico e mental face ao sofrimento e à iminência da morte. E acrescentaria também aquilo que a nossa hoje Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, disse acerca deste livro. Recuperar a capacidade de falar com o outro, de falarmos todos, preservando as nossas singularidades e diferenças, é uma das interpelações maiores do nosso tempo. E é isso que o Adolfo faz ao escrever este livro. A leitura de Angola, Sonho e Pesadelo produz em nós um enorme sobressalto cívico. Francisca Van Dunen é irmã do José Van Dunen, que era um dos membros dirigentes da facção nitista e que foi fuzilado naquela barbaridade de repressão decretada após 27 de maio de 1977. Eu diria que este livro, já em terceira edição, é um manual de resistência humana, um exercício de sobrevivência perante a ameaça externa, mas também face aos aos medos que o nosso próprio espírito pode construir em experiências limite. Adolfo Maria é um exemplo de dignidade e de homem que luta uma vida inteira pela justiça social e pela liberdade. Adolfo, ainda depois de todos os acontecimentos deste período, agora passados muitos anos, ainda tem preocupações sobre Angola, sobre a direção política de Angola, ainda se intermete, digamos assim, politicamente, pelo menos nas suas análises, sobre a situação política de Angola. Tem alguma palavra em especial para o povo angolano, para além disto? Claro que sim, quer dizer, toda a minha vida foi regida pela dedicação à Angola e à liberdade do povo angolano. Portanto, não me é indiferente o caminho que Angola tomou e aquele regime totalitário e repressivo e as consequências que resultaram na corrupção e na miséria em que está o povo. Mas, portanto, eu intervenho através de análise de escritos. Aliás, a Colibri publicou 2 livros meus, Angola, Contributos à Reflexão, Angola, A Hora da Mudança, que são coletâneas de vários artigos, crónicas, etc., que eu vou escrevendo ou mesmo até em colóquios aqui em Lisboa, porque é preciso dizer que eu não vim para Portugal, eu fui expulso de Angola pela DISA, que era a polícia do Estado, a secreta, a polícia política, em 1979. E depois, a partir daí, já fui a Angola, mas agora tentou uma reconciliação com o regime nessa altura, mas sim, depois desencantou-se de novo. Sim, exatamente, com o começo da Guerra Civil. Claro. Muito bem. Adolfo, eu quero agradecer, deixando um grande abraço. Obrigado. Por este momento. Penso que é um reavivar da história também, sobre momentos muito conturbados de Portugal e de Angola, e muito provavelmente tudo o que se passou ainda mantém em suspense muito da nossa amizade, digamos assim, entre o povo de Angola e o povo português. Oxalá que um dia a gente encontre um caminho que seja um caminho de facto trilhado com muita amizade e fraternidade entre os nossos povos. Certeza. Oxalá que sim. O processo histórico vai sempre no sentido do progresso. Muito bem. No nosso próximo programa teremos aqui uma entrevista, uma conversa com o professor Jorge de Oliveira sobre Marvão e a cultura de um povo que teima em resistir. Hoje, a acompanhar as palavras de Adolfo Maria, tivemos a música de Dulce Pontes e Valdemar Bastos, A Velha Chica, e também Moneto Uaca Sule, pelo conjunto Nesagi, e a Serenata de Angola, ou por outra, a Serenata a Angola, de Paulo Flores. Como sempre, tivemos na produção técnica André Monteferro e Manuel Monteferro, e no apoio informático a Helena Gil e a Raquel Ferreira. Muito obrigado, muita saúde, até breve. Vou cantar pra te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos, fora. Os corrompidos, fora. O patife que desvia, fora.
os cubicos pra esquitia, as panelas sem pitel, cafocolo sem abreu, sofrer de noite e dia.